Eu agora vou explicar para vocês de onde vem essa ideia de mediungênico e de que forma uma intervenção religiosa, mediúnico, espiritual pode interferir na nossa condição de saúde, de harmonia e de equilíbrio. Então, como eu dizia, o grande desafio é entendermos que mediunidade não é uma ideia que é limitada, que é presa a segmento religioso A, B ou C. Todos os seres humanos, ou seja, todos nós que estamos manifestos na existência, todos nós temos de alguma forma uma relação mais ou menos intensa com o plano espiritual. Seja em sonhos, seja em sensações, seja em intuições, seja em percepções através dos nossos sentidos etéricos, a clarividência, a clareaudiência, o claro olfato, sentir gostos de coisa que eu não estou digerindo, sentir odores que não estão concretamente no ambiente, sentir toques, sentir mudança de temperatura, ter a percepção de que tem pessoas ao nosso ambiente, ver coisas que não fazem parte de um plano concreto. A mediunidade nada mais é do que a condição que nós todos, seres humanos, possuímos de interagir com um plano espiritual de forma mais ou menos ostensiva, de uma forma mais ou menos intensa, ok? Então, todo mundo é médium, todo mundo no planeta é médium. Os árabes, os muçulmanos, os judeus, os budistas, os cristãos, os ateus. Não preciso de uma religião para ser intermediário. Eu estou no meio. Existe uma existência concreta e existe uma existência sutil. E todas as vezes que eu percebo essa relação, que eu interajo com esse elemento sutil, eu estou fazendo uso da minha mediunidade. Quando essa mediunidade é mal conduzida, é mal direcionada, é mal orientada, é mal aproveitada, eu estou me sujeitando a uma doença mediungênica, iatrogênica e atros da medicina. Médium, mediunidade, mediungênica, uma doença provocada por uma intervenção indevida, errada, maldosa, proposital ou não, de tal forma que essa intervenção altere minha condição existencial, a minha saúde e a minha harmonia. A Organização Mundial da Saúde, que estabelece os parâmetros e as conceituações a respeito de todos os processos patológicos do ser humano, ela já reconhece que existem doenças que se dão simplesmente pelo fato de uma relação indevida com o plano espiritual. Existe um CID específico para interferências espirituais. Os psiquiatras, na sua formação, todos recebem essa informação. Está lá no código, está lá no catálogo, que é 10.4, alguma coisa, não sei de cor, mas está lá no CID. Interferência espiritual causando processos patológicos, desequilíbrios, etc. e tal. Falar bem detalhado. O que isso quer dizer? Que existem processos patológicos em que a pessoa está sendo levada a usar elementos químicos, ansiolíticos, antidepressivos e outros medicamentos, digamos, químicos, psiquiátricos, para problemas que não são psiquiátricos, são problemas espirituais. A medicina reconhece. Muitos profissionais da medicina não aceitam. É um fato simples e direto. Tem muita gente que
que está sendo diagnosticado como esquizofrênico, por exemplo, bipolar, por exemplo, com processo de ansiedade, processos depressivos, que na verdade estão sofrendo por processos espirituais. Processos espirituais esses que não foram detectados e devidamente trabalhados pela medicina, e na maioria das vezes, espaços religiosos não tiveram a devida sensibilidade e o devido preparo para identificar. Eu afirmo para vocês com toda certeza que existem muitas pessoas que estão fazendo tratamentos espirituais em casas espíritas, em terreiros de umbanda, de candomblé, em igrejas evangélicas, em igrejas católicas, nas mais diversas ordens. Existem pessoas que estão fazendo tratamentos espirituais que precisavam estar fazendo tratamentos psiquiátricos. E existem muitas pessoas que estão fazendo tratamentos psiquiátricos que deveriam estar fazendo tratamentos espirituais. É muito tênue, é muito fina a linha que separa o problema espiritual do problema psiquiátrico. Até porque o eixo de ação desse desequilíbrio se dá na mente. O elemento primeiro e mais importante, e a partir dele tudo mais é alcançado, o elemento primeiro que é utilizado para o seu desequilíbrio espiritual é a sua mente. É através de uma mente que não tem noção do que está acontecendo, que todo um processo obsessivo de vampirização, de possessão, enfim, de fascinação, ele vai se dar. E a partir do momento em que um problema que deveria ser tratado a nível psiquiátrico é levado para um lugar religioso, e um problema religioso, espiritual, é levado para um espaço psiquiátrico, aqui o indivíduo já está sendo alcançado pelos problemas mediúngênicos. A homeopatia ela é feita ela é fundamentada no uso de substâncias, elementos energéticos de determinada substância. Então eu tenho um medicamento X que ele, na verdade, ele contém o elemento energético de uma substância. O elemento energético, ao atuar na energia vital, ele vai provocar todo um processo de reharmonização e de reequilíbrio do indivíduo. Esse processo de desequilíbrio energético, da energia vital, é a mesma energia que está sendo utilizada pelos digamos assim, pelos invasores espirituais. Eles estão trabalhando ali. Deixa eu organizar aqui melhor, Daniela. Onde é que começa o nosso problema, os nossos problemas? Onde é que se inicia toda a nossa problemática? Seja ela qual for. No corpo, doenças físicas, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de produtividade. Onde se iniciam todos os problemas que acontecem com o indivíduo, com o ser humano? Na mente. Na mente. Nós vamos afirmar aqui que o meu nível de consciência em desequilíbrio vai desencadear toda a desarmonia. Primeiro nos meus níveis sutis, nos níveis superiores. E esses níveis sutis, primeiro deles mental, depois emocional, depois vai se manifestar no corpo. Então a minha mente em desequilíbrio, ela vai desarmonizar toda a minha existência, toda a minha constituição. A homeopatia, Daniela, ela tem, com a sua ação energética, capacidade de entrar em contato com essa energia mental, emocional, que está em desequilíbrio e harmonizá-la. Mas o que eu falo sempre é que nem a alopatia, nem a homeopatia, nem a fitoterapia, nem a tradicional chinesa, nem a ayurvédica, nenhuma medicina alcança a consciência do ser humano.
A única coisa que pode afetar uma consciência é uma outra consciência. Então eu posso tomar todos os remédios do planeta, fazer todos os tratamentos que existem, e mesmo assim eu posso não dar um passo em direção à minha cura, ao meu equilíbrio, porque a minha consciência não foi alcançada. Em geral, o que está sendo curado, o que está sendo restabelecido é uma estrutura inferior, o meu campo físico em geral. E nós fomos educados a entender que se o meu corpo estiver bem, eu estou bem. E não é assim. Não é assim. O corpo é apenas uma representação densificada de toda uma estrutura sutil. Uma emoção, um pensamento e um espírito. Então, o direcionamento de qualquer medicina, inclusive a homeopatia, que volte-se apenas para eliminar aquilo que está se manifestando no corpo, não está alcançando a sua verdadeira razão de ser. A homeopatia também, Daniela. A homeopatia, ela com seu padrão energético, ela alcança a energia vital do indivíduo. E essa energia vital, ela pode ser realinhada, reorganizada, e essa energia vital pode fazer com que todo o sistema imunológico se equilibre, que o órgão volte à sua função e que determinados processos patológicos que se apresentam no corpo sejam eliminados. Mas olha só, querida Daniela, eu estou repetindo, não é eliminando os sintomas que eu chego à cura. Não é assim que faz, não é assim que se faz. Então, quando eu entendo que existe um espírito, que sou eu, manifesto numa condição humana, envolvido por um corpo cheio de emoções, envolvido por uma mente. A minha essência não é a minha mente. A minha mente também é um veículo de manifestação da minha essência. A minha consciência, ela se utiliza da mente, das emoções e do corpo para se expressar. Mas a minha mente, as minhas emoções e o meu corpo não sou eu. Não é isso que me faz. Isso me representa. Isso me dá condições de manifestação. Se eu estou aqui, vocês estão me percebendo porque eu tenho um corpo e esse corpo ele é conduzido por emoções direcionadas essas por pensamentos, por uma mente, mas tudo isso é veículo de manifestação de uma essência espiritual que não está aqui presa nesse corpo. Ela utiliza-se desse corpo, mas ela não está limitada a esse corpo. Tanto que quando eu durmo, tanto que quando eu entro em algum estado de choque ou algum estado alterado de consciência, eu saio. A minha pura essência sai. Eu vou flutuar, eu vou desdobrar, eu vou sair, eu vou passear, eu vou para outros lugares. Isso é uma prova de que eu não sou meu corpo. Ok? A homeopatia tem limites, como a alopatia tem, como a ayurveda tem, como a acupuntura tem, como a fitoterapia tem, como todos têm limites. Só, o que quer dizer isso? Que eles só vão até um determinado lugar. Desse lugar em diante, só quem acessa é a própria consciência. E essa consciência é que se relaciona direto com outras consciências. E todas as vezes que a minha mente, que o meu espírito, através da minha mente, interfere na sua vida, com uma sugestão, com uma pressão, com uma ameaça, com uma cobrança, direta ou indireta, eu estou atuando, o meu espírito está atuando junto ao seu espírito. E essa atuação do meu espírito junto ao seu espírito pode fazer com que, a partir dessa intervenção, a sua mente, as suas emoções, o seu corpo, os seus relacionamentos, a sua produtividade possa ter problemas. Para isso,
Basta que eu tenha uma mente forte e você esteja com um momento de fragilidade. Tem uma história que eu conto sempre que mente superior domina mente inferior. Mente superior domina mente inferior. Eu não estou dizendo que uma mente é melhor que a outra. Eu estou dizendo que nesse instante uma mente apresenta condições de forças tais que a outra mente se submete a mim. E quando a sua mente é submetida à minha mente, o meu espírito está atuando sobre o seu, eu estou tendo uma influência espiritual. E quando você procura um lugar, uma casa espírita, um centro espírita, uma roça do candomblé, um terreiro de umbanda, uma igreja evangélica, uma igreja católica, uma igreja da Seixonoye, enfim, um templo, um pagode budista. Quando você procura um espaço, porque você está tendo uma influência espiritual, e essa influência não é devidamente reconhecida e trabalhada, aqui está acontecendo um problema mediungênico. Todas as vezes que o meu espírito é mal direcionado, é mal acolhido, é mal tratado, eu estou me abrindo para uma doença mediungênica. Como isso se dá? Todas as vezes que você faz parte, quando você faz parte de um determinado lugar, e esse lugar, eu vou repetir, uma igreja, um terreiro, um centro, um templo, não interessa se é de Krishna, Jeová, Zambi, Alá, Tupã, não importa. Mas quando você está em um lugar e esse lugar está direcionando de forma indevida o seu espírito, esse lugar está provocando uma doença mediungênica. Todas as vezes que você apresenta a esse lugar, a esse líder, a esse dirigente, a esse responsável, uma queixa, e ele trata você como uma necessidade dele, você tem que vir trabalhar, você tem que contribuir, você tem que fazer sua contribuição, você não pode se afastar da casa, você tem que fazer sua oferenda, você tem que fazer o seu ebó, você tem que fazer o seu sacrifício, você tem que fazer sua promessa, seja lá a nomenclatura que se dê. Todas as vezes em que troca-se o elemento espiritual, o desequilíbrio do espiritual, por elementos pura e simplesmente concretos, você está se abrindo a uma doença mediungênica. Quando um espaço explica de forma clara o que representa aquele sacrifício, o que representa aquela doação, o que representa aquela oferenda, e deixa claro que aquilo ali é apenas uma parte simbólica de um sacrifício, de uma oferenda que você tem que fazer a nível espiritual. Quando fica claro que aquilo é apenas um símbolo, uma representação de algo que efetivamente tem que acontecer dentro de você, esse lugar está fazendo o seu papel. Ele está cumprindo o seu papel. Agora, quando você é orientado, melhor dizendo, quando você é desorientado a simplesmente seguir os ritos, os rituais, as ritualísticas, simplesmente porque você tem que fazer, porque você tem que obedecer a alguém que está dizendo que tem que ser feito, você está se abrindo a uma doença mediungênica. Qualquer mente pode se ligar entre um encarnado e outro. Uma mãe que influencia um filho, é uma mãe que não libera um filho, um esposo que persegue uma esposa que azucrina um esposo, um filho que persegue, que enche o saco de uma mãe, um chefe que azucrina com um subordinado, dois irmãos que brigam por uma herança, alguém que já partiu, alguém que ficou perturba quem que já partiu. Eu conheço casos de pessoas que nos procuram e procuram profundamente revoltados, amaldiçoando o pai, a mãe, o cônjuge, porque eles morreram. Maldito, você morreu, você me abandonou. E eu estou aqui, Vinho da Silva,
azucrinando um espírito que está no outro lado, que já deveria estar seguindo o seu caminho. Então, Giane, o grande desafio é entender que eu só preciso de uma mente agindo sobre outra mente. Se as duas mentes estão aqui, ainda presas à matéria, isso é um problema que é facilmente resolvido aqui. Agora, quando uma dessas mentes não está mais no plano concreto, então eu tenho um problema espiritual acontecendo. Não esqueça, por favor, Jane, que a mente é um veículo de manifestação do espírito. A mente não é o espírito. A mente é um veículo de manifestação do espírito. Então, quando esse espírito atua sobre o outro, e um espaço que deveria cuidar das questões espirituais não organiza, não interfere positivamente, não trabalha para o equilíbrio dessas partes, você está construindo um processo mediungênico. E o interessante é que esse processo ele pode se estender vida fora, independente de tratamentos psiquiátricos que eu venha fazer. Quando a minha mente, um espírito, encarnado ou não, manifesto na matéria ou não, quando a minha mente começa a interferir em uma outra mente, eu crio padrões energéticos. E esses padrões energéticos podem ser, digamos, quebrados, diluídos com a homeopatia. Com a energia das homeopatias, ela pode quebrar. Mas, repito, Daniela, é muito importante isso. A homeopatia, ela quebra o padrão que a minha mente construiu, mas a homeopatia não altera a minha mente. A minha mente é que tem que alterar a minha mente. Quem mexe com a minha consciência é a minha consciência. Não importa, Giane, se a mente está ligada ou não. A mente, ela vai atuar. Independente de você ter consciência ou não que esse processo existe. Você não precisa acreditar para que isso aconteça. Entende? Agora, eu sempre converso com as pessoas propondo a seguinte reflexão. Você conhece seus pensamentos? Você sabe quais são os seus pensamentos cotidianos? Você conhece assim o dia a dia do que você pensa? O que você pensa? Você pensa mais sobre trabalho, sobre relacionamentos, sobre atividades ali do dia a dia? O que você pensa? Quais são os seus pensamentos? A primeira e mais importante ação que você tem que fazer para se proteger de influências de outras mentes é conhecer mais profundamente a sua própria mente. Quanto mais você sabe o que é que você pensa, na hora que surgiu o primeiro pensamento que não é seu, você já identifica e já corta. Opa, peraí. Sabe quando você está andando num lugar e começa assim, você é um fracassado. Você é um incompetente. Você não dá conta. Você não vai emagrecer. Você não merece essa pessoa. Você nunca vai dar certo na vida. Você sabe de onde está vindo esse pensamento? Em geral é de outra mente. E esse pensamento, quando ele começa a influenciar você a ponto de você acreditar nele, a doença mediungênica se instalou. E você precisa, sim, muito provavelmente, de uma intervenção psiquiátrica. É possível. Você precisa de uma intervenção psicológica, psicanalítica, terapêutica? Sim, mas você também precisa de uma intervenção mediúnica espiritual. Você quer ver um lugar uma situação onde isso é uma norma, isso acontece efetivamente, onde tem vício, onde tem dependência, química, álcool, sexo, compras, compulsões, existe interferência espiritual, existe uma presença espiritual que precisa. Se você cuida de uma pessoa que está com dependência química, dependência alcoólica, sem cuidar
sem dar atenção a um trabalho, um atendimento mediúnico, você não estará alcançando a cura. Você pode, por um momento, eliminar o processo, mas daqui a pouco ele se instala de novo. Qualquer pensamento. Autoobsessão existe? É o que mais existe, Planete. É o que mais existe. É a gente se detonando, é a gente se limitando, é a gente se cobrando, é a gente se agredindo, é a gente se deixando a gente para trás como se for possível, como se possível fosse. Não é a morte que tira o que você é. Muito pelo contrário, querida. Muito pelo contrário. A nossa estrutura física, a nossa estrutura cerebral, mental, emocional, física, é um limitante para a nossa expressão. Eu acredito que, em média, olha só, existe a possibilidade de pessoas que estarem aqui na carne, na matéria, estarem manifestando apenas 5% da sua essência. Os outros 95% estão presos, encapsulados pela condição terrena. E o que a morte faz? Ela libera você na sua totalidade. E aí você vai ter uma manifestação plena. Se você já tem uma mente forte aqui, quando você desencarnar, isso dobra. E você pode usar essa mente como você bem entender, para fazer o que você quiser com essa mente. Isso é um fato. Inclusive, a baixa de autoestima faz excelente. A baixa autoestima, você não dá certo, você não consegue, você é um bosta, desculpe o bosta. Você é isso, você é aquilo outro. O que é isso? É uma mente que está influenciando. Eu preciso de uma intervenção aqui, não necessariamente química, de um medicamento químico. Eu preciso de uma força que rompa esse bloqueio. Mas eu quero repetir que não é o simples fato de eu pegar uma mente que me atrapalha e afastá-la de mim que eu resolvi o meu problema. O meu problema não é a minha mente não é uma mente que vem me atrapalhar, é eu ter dado espaço para que isso acontecesse. O problema não está em quem vem me trazer o elemento errado, é em que eu abri espaço para isso. Essa conversa que você tem, ela é muito importante no sentido de você estar trazendo a consciência dele, ele, sabe? E desafiá-lo. Conheça seu pensamento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Já ouviu essa história por aí, né? Conhece, como é que é o meu pensamento? Qual é o meu pensamento? O que eu penso no meu cotidiano? Peraí, essa ideia não é minha, essa ideia é nova. Vai lá, besta, vai lá. Tem um meme, no Facebook aí, rola um meme da figura de um capetinha lá, e ele por trás, assim, de uma pessoa, ele fica, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Aquilo expressa, né? E é interessante que esse obsessor, em alguns lugares chamado de demônio, esses seres em si, quando você vai olhar, e não foram eles que fizeram a desdita, eles incentivaram. Quem fez? Foi você. Foi você quem fez, no final das contas. Você atendeu a um chamado. Vai lá e tira a sua vida. Vai lá e pratica esse ato. Vai lá e deixa de acreditar. E você deixa. A culpa é dele que disse que eu não dava conta. Não, a culpa foi sua que você aceitou essa informação, que você não dava conta. Quantas vezes alguém diz, você é feio? Quantas vezes alguém diz, você não presta? Você é um fracassado? Quantas vezes alguém chega, olha, ele está te traindo. Olha, ela está te traindo. Mas por quê? Porque você está gordo. Porque você está magro. Porque você está alto. Porque você está baixo. E você aceita aquilo, você acolhe aquela informação. No exato instante em que você acolheu, você está dando espaço para um problema espiritual que não se resolve com elementos químicos, com medicina química. Eu preciso de uma intervenção energético-vibratória espiritual. Acontece uma coisa interessante, muito interessante. O padrão de energia de determinados medicamentos funcionam como verdadeiras desobsessões, como verdadeiras rupturas de mentes que estão ligadas. O padrão de determinadas, como por exemplo, o plumbo, o mandrágora,
o estramônio, a própria Belladonna faz isso muito bem. China, Maria Lúcia está me lembrando aqui. Então, esses elementos, essas energias espirituais, esses padrões vibratórios contidos na homeopatia quebram padrões de energias que foram criados por mentes em desalinho. Agora eu vou repetir, eu quebrei o padrão, eu fiz um tratamento espiritual, eu fiz um tratamento homeopático, eu fiz um tratamento psiquiátrico, eu não estou mais com a influência. Ótimo! Você vai se curar para que outra influência não venha? A pergunta é, o que causou essa influência? O que foi que aconteceu para que essa influência se desse? Você é uma mente poderosa que pode dizer assim, você é bom, você é ótimo, você é maravilhoso. Olha aí, você está fazendo um processo inverso. Sua palavra tem poder, a sua palavra tem vida. E aí você bota o outro lado para cima. Se nós não formos à origem, remédio dele, seja de qual for ordem, só vai estar sendo paliativo. Só vai estar resolvendo crises. Só vai estar tirando de determinadas tensões. Mas tão logo aquele medicamento pare de fazer efeito, o processo repete-se. Eu não tenho que eliminar o que chega, eu tenho que eliminar a fonte que está causando aquilo que chega. E a fonte está na mente. Então, quando eu vou a uma casa e começo a trabalhar, eu chego numa casa, num terreiro, numa igreja, onde for, eu chego lá e alguém diz, olha, o seu problema é espiritual. Você só vai ficar curado se você entrar aqui para a nossa casa, entrar para a nossa igreja e vier trabalhar. Se você parar de trabalhar aqui, você vai se perder. Mentira. Mentira. Não é verdade. Mentira é forte, né, gente? Eu não vou chamar as pessoas de mentirosas. Eu vou dizer, não é verdade. Não é verdade. O que causa o desequilíbrio não é você estar dentro ou fora de um lugar. O que causa o desequilíbrio não está nos lugares, está dentro de você, na sua cabeça, na sua alma, no mais profundo do seu ser. Então, você estando ou não dentro da igreja, enquanto você estiver lá repetindo os mantras, repetindo as orações, repetindo as palavras, e repetindo, você vai estar... Por que você, quando começa a repetir as ladainhas, os terços, os mantras, os rosários, as preces, quando você começa a repetir, por que você fica há um certo bem-estar? Porque a sua mente é bloqueada. A sua mente é bloqueada. Você está tão concentrado numa repetição, tão concentrado que a sua mente se fecha. E quando a sua mente se fecha, a outra mente para de ter acesso. E o problema se rompeu. Agora, você vai ficar 24 horas ininterruptas repetindo o mantra, repetindo a oração, repetindo o cântico, a prece, o hino? Você vai fazer isso? Não. Você não vai fazer isso. Aí o que vai acontecer? É só sua mente relaxar, a outra mente acopla. Você é um idiota, você é um idiota, você é um idiota. Você não viu que ela está te dando bola? Cara, ela está te dando bola. Não importa se ela é casada ou não, ela está te dando bola. Vai lá, cara, vai lá, se dá bem, se dá bem. Silêncio constrangedor. Pensem, rezem, elevem seus pensamentos. Mas, acima de tudo, coloquem o amor dentro do coração e o amor na cabeça de vocês. Não se queixem porque ainda erram. Todos nós erramos. Todos nós machucamos. Todos nós vacilamos. Isso é humano. E nós estamos aqui para aprender isso, tá? Mas vamos dar uma chance mais pra gente. Vamos dar uma chance nova pra gente acertar o passo e a gente se melhorar. Tá certo? Muita saúde, muita paz para todos vocês.